Então, vamos dar início, né, pessoal? Eu quero dar boa noite a todos e a todas. A gente vai... Hoje nós vamos falar sobre dois sistemas, tá? Que vocês vão utilizar bastante. O que acontece? O primeiro nós vamos falar sobre o swap, tá? O swap é um sistema de registro acadêmico, tá? Onde vocês vão poder ter acesso todas as informações e documentos acadêmicos de vocês, tá? Então, esse é o primeiro sistema que nós vamos falar, vou já mostrar para vocês como é que usa, é o SWAP. E o segundo sistema é o AVA, que é o Ambiente Virtual de Aprendizagem, né? Também chamado de Moodle. O que vocês vão fazer nesse sistema? Esse sistema é onde vão ficar todas as disciplinas de vocês. Então, todos os trabalhos, provas, atividades, apostila, tudo isso vai ficar nesse ambiente virtual de aprendizagem chamado AVA ou Moodle, tá? Então, é nele que vocês vão acessar as salas de aula, fazer as atividades e baixar os conteúdos para estudo. Tá? O outro, o SWAP, que é o registro acadêmico, vocês vão utilizar apenas para solicitar documentos, tá? E também, posteriormente, vocês vão poder consultar histórico escolar, declarações, enfim, tá? Toda a questão pertinente à vida acadêmica de vocês, vocês vão consultar no SWAP, tá bom? Então, eu vou começar a apresentar. Como é que vai funcionar a nossa aula? É o seguinte, eu vou fazer a apresentação dos dois sistemas e, ao final, né, a gente vai abrir um espaço para dúvidas, tá? Mas, de antemão, eu já falo para vocês o seguinte, toda essa gravação, todo esse material que está sendo mostrado agora, que vai ser mostrado, essa aula ela está sendo gravada. E ela vai ficar disponível dentro do ambiente virtual de aprendizagem de vocês. Então, se de repente eu estiver passando por um tópico e for muito rápido, depois, com calma, você vai poder assistir novamente, você vai passar até onde o tópico mais ou menos que eu começar a falar, e aí você assiste novamente com calma, quantas vezes forem necessárias, tá bom? Então, vocês não precisam se desesperar, eita, ele falou muito rápido sobre tal coisa. Mesmo assim, se eu estiver explanando alguma coisa que vocês não entenderem, vocês anotem, que aí no final a gente tira as dúvidas, tá bom? Então vai funcionar assim, tá? Então eu vou começar a apresentação. Pronto. Primeira coisa que vocês vão fazer, abrir o endereço eletrônico suap.ifrr.edu.br, tá? Então, esse é o sistema de registro acadêmico de vocês. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho. O meu já está aberto, eu vou fechar aqui. Pronto. Quando você digitar suap.ifrr.edu.br, ele vai abrir essa tela aqui, tá, gente? Então, essa tela aqui, tá pequeno ou tá bom esse tamanho? Se puder aumentar um pouquinho, som. Pronto. Aí, tá bom, né? Ok. Ótimo. Então, vamos lá. Aqui você vai fazer o seguinte, para todos aqueles que ainda não sabem a sua matrícula, né, você solicite aí do coordenador, tá?
mas normalmente a sua matrícula ela chega no seu e-mail no ato da matrícula. Tá? Então, todos vocês já é para estarem com o número de matrícula em mãos. O que vocês vão fazer? Professor, mas eu não tenho a senha. Bom, é porque você ainda não entrou no sistema, né? Então, como é a primeira vez, você vai clicar aqui, gente, ó. Esqueceu ou deseja alterar sua senha. Na hora que você clicar aqui, você vai para essa tela. Nessa tela, você vai colocar a sua matrícula, o número de sua matrícula, e aqui o seu CPF, tá? Feito isso, você clica aqui, não sou robô. Às vezes aparece isso aqui, às vezes não. Aí você confirma e aí clique em enviar, tá? Na hora que você envia, ó, aqui em cima, ó, ele dá uma mensagem dizendo o seguinte: foi enviado um e-mail para, no meu caso, o meu e-mail, né? No de vocês vai estar o e-mail de vocês e siga as instruções. Aí o que vocês vão fazer? Vocês vão abrir o e-mail de vocês nesse momento. Aí aqui vai estar, ó, essa mensagem aqui. Se não tiver, você procure no spam, tá? Que pode ser que esteja lá no spam. Então vai estar assim, ó, solicitação de mudança de senha. Então, ao clicar aqui, ó, vai aparecer lá a mensagem do swap e esse link. Quando você clicar nesse link, automaticamente ele vai aparecer lá para você colocar a sua senha e você vai repetir a senha. E aí você dá OK. Quando você fizer isso, você já tem a sua senha para entrar no sistema, tá? E aí quando você fizer isso, você coloca de novo a sua matrícula, a senha que você acabou de fazer e dá o OK, né? Prosseguir. E aí sim você vai entrar no swap. Lembrando que esta mesma senha você vai entrar no outro sistema também, tá? Que é o ambiente virtual de aprendizagem. Então, a mesma senha que você criar aqui, você vai utilizar lá, tá? Nos dois sistemas. Ah, professor, eu criei a senha, mas já faz tanto tempo que eu não uso que eu esqueci. E agora? Agora você repete o procedimento que a gente acabou de fazer. Vai lá e clique em esqueceu a senha, coloca a sua matrícula, o seu CPF, aí ele vai gerar o e-mail, você clica no e-mail e refaz a senha novamente. Então, todas as vezes que você perder sua senha, você vai fazer isso, tá certo? Pronto. Entrou aqui no swap. O que que eu vou fazer aqui, professor? O que que esse sistema vai me oferecer? Ó, eu vou pegar aqui uma aluna qualquer, por exemplo, a Camila, que é do curso de pós-graduação, só para como exemplo, tá? Então, o que que você vai fazer aqui? Então, de repente, você é essa aluna, né? Você vai aqui, ó, nessa área daqui, ó, tem algumas coisas, né? Você pode editar o seu e-mail, você verifica se o seu e-mail está correto, se não estiver, você já pode editar aqui. Você pode acrescentar sua foto estudantil, tá? E o que mais? O mais importante aqui, gente, é aqui, ó, documentos, tá? Aqui, ó, nessa abazinha aqui em documentos, vocês têm algumas opções aqui que já estão prontas, tá? Então, por exemplo, declaração de vínculo, histórico parcial. Claro, o histórico parcial, ele só vai servir depois que você já estiver lá no meio do curso e quiser saber as notas de algumas disciplinas. Aí você clica aqui. Nesse primeiro momento, você não vai estar zerado, né? Declaração de carga horária. Ó, declaração de matrícula. Então, muita gente solicita declaração de matrícula para apresentar no trabalho, enfim, em algum outro lugar que você queira. Então, na hora que você clica aqui, ó, ele já gera o documento automaticamente. Então, você não perde tempo indo no Instituto Federal, indo lá no registro acadêmico que solicita, não. Você pode solicitar diretamente pelo sistema SWAP de qualquer lugar, tá? Até do seu celular você pode fazer isso, tá?
E, e aí, o que que acontece? Você imprime isso aqui e ele já está válido, tá? Ele não precisa de assinatura, nenhum documento aqui precisa de assinatura. Por quê? Porque aqui embaixo, ó, ele já tem um código de autenticação. Então, se o seu órgão, de repente você apresenta esse documento no seu órgão, e ele diz assim: "Ah, cadê a assinatura do responsável?" Está aqui embaixo. Esse documento ele é assinado eletronicamente. E essa assinatura eletrônica ela é válida, tá? Então ele pode consultar aqui pelo site e colocar esse código e ele vai ver a autenticidade do documento. Tá? Então você pode solicitar todos esses documentos na hora, tá? Atestado de frequência, declaração de vínculo, da mesma forma, tá? Então você clicou, o documento é gerado, já sai no seu nome, já tem o número da sua matrícula, já diz qual é o curso que você está fazendo, tá? E a sua situação. Então essas são algumas coisas rápidas que você pode fazer. Outra coisa que você pode ver é aqui embaixo. Ó. Aqui embaixo tem várias outras abas, por exemplo, dados acadêmicos, né? Dados pessoais. Então aqui você pode conferir algumas das informações que estão tudo correta. Aqui, ó, pasta documental. Então aqui estão as cópias de todos os documentos que vocês nos enviaram de matrícula. Então, se de repente, por exemplo, você tem uma declaração de conclusão de curso, mas para você se matricular foi pedido o certificado, por exemplo, né? O diploma. Se você ainda não tem o diploma, você vai estar com uma situação aqui de pendência. Então, assim que esse diploma for gerado e você tiver em mãos, você mesmo pode anexar esse diploma aqui, ó, clicando nesse botão verde, ó, adicionar arquivo. Então, você adiciona o seu diploma aqui, e aí o setor de registro acadêmico vai identificar esse arquivo, vai verificar, e se for uma pendência, ele já vai sanar a sua pendência, tá? Então, você nem precisa vir no Instituto Federal para fazer isso. Então, você pode fazer por aqui. Entre outras coisas que você pode verificar aqui, ó. Boletim, né? Então, aqui você verifica todas as notas, né? Das suas disciplinas, quando estiverem disponíveis, é claro, né? Tá? Então, tudo isso você pode consultar aqui no SUAP, que é o setor de registro acadêmico, tá? O sistema de registro acadêmico aqui de vocês. O que mais que eu posso fazer aqui? Professor, vocês também podem, nessa aba aqui, ó, Central de Serviços, tá? Aqui está aparecendo bastante extenso, porém, para vocês, elas não vão ter todas essas opções, que como eu sou professor, eu tenho mais funcionalidades aqui aparecendo para mim. Mas para vocês, essas que eu estou falando são as essenciais, tá? Então, uma coisa que você também vai utilizar é isso aqui, ó, central de serviço. Para que serve essa central de serviço? Ela serve para toda vez que você quiser um documento que não estiver disponível, você vai solicitar por aqui. Então, você vai abrir um chamado, né? E aí, você vai identificar aqui qual é o setor, né? Qual é o tópico do seu chamado, e você vai clicar, por exemplo, registro acadêmico. Então, aqui tem muitas opções, ó. Segunda via de declaração ou certificado, diploma, histórico. Eu quero solicitar um aproveitamento de disciplina. É por aqui que você vai solicitar, tá? Eu quero uma certidão de tempo de estudo, uma declaração. Então, você vai clicar num desses tópicos aqui, tá? E vai escrever o que você está pedindo. Olha, solicito tal coisa, assim, assado, tal. E aí, esse chamado vai cair no setor responsável, que vai ter um tempo, tá? Para fazer a sua resposta, para fazer o seu atendimento. Então, tudo isso é feito por aqui, tá? Então, aqui tem em relação ao aluno, em relação a cursos e matrizes, em relação ao sistema acadêmico. Então,
todas essas funcionalidades vocês podem fazer diretamente aqui no Swap, tá? Então, em termos de Swap, é isso aqui que eu tinha para falar para vocês. É um resumo bem básico, né? Mas que pode ajudar vocês bastante no decorrer do curso. Pronto. Fora isso, agora sim nós vamos entrar no ambiente virtual de aprendizagem, tá? Eu vou até sair daqui para que vocês possam ver direitinho. Então, como é que eu vou fazer para entrar agora no ambiente virtual de aprendizagem? Lembrando, o que é esse tal desse AVA? Esse AVA é onde estarão todas as disciplinas do curso de vocês. É aqui nesse ambiente aqui que vocês vão ter acesso aos conteúdos das disciplinas, vocês vão poder fazer as atividades, as provas, então tudo que for relacionado à disciplina, você vai ver aqui, tá? Nesse ambiente aqui. Tá? Então, como é que eu faço para entrar nele, professor? É simples, você vai utilizar a mesma matrícula que você usou lá no outro e a mesma senha, tá? Então, você vai chegar aqui e vai clicar em acessar. Quando você fizer isso, né, você vai cair nessa página aqui, ó. Essa página, ela vai dar um resumo de todas as disciplinas que você está matriculado atualmente. Então, por exemplo, nesse caso, se você está fazendo esse curso a primeira vez, então vai estar aparecendo isso aqui para vocês, ó. Oficina de Introdução ao AVA e SWAP, que é o que nós estamos fazendo agora. Então, quando aparecer aqui, aí sim você vai clicar em cima. Quando clicar, ó, você vai cair diretamente na disciplina, tá? Deixa eu só ver se é essa aqui mesmo. É isso aqui mesmo. Tá? Então, quando você clicar na disciplina, você já entra automaticamente na sala de aula. Tá certo, gente? Beleza. E o que eu preciso identificar nessa sala de aula? Bom, normalmente as salas de aulas elas vão seguir um padrão. Todas as salas de aulas elas vão seguir um padrão. Que padrão é esse? Ela vai ter esses tópicos aqui, ó. Um tópico de bem-vindos ou pode ter aqui a apresentação, tá? O que vai conter aqui? Bom, aqui normalmente vai ter uma apresentação do professor com uma foto, que no meu caso eu não coloquei aqui, eu coloquei aqui do lado. Ó. Então aqui, ó, eu coloquei ó, apresentação. Aí tem a foto do professor, tem uma mini descrição do que o professor faz, qual é a área do professor, né, qual a especialidade dele. E mais profundamente tem também o e-mail e o currículo Lattes, caso a pessoa queira né, verificar mais coisas. Mas aqui vai ter uma mini apresentação, não é uma coisa assim bem grande, tá? Então, e logo depois tem os boas-vindas, né? Então aqui vai ter uma tela de apresentação, onde o professor vai dar boas-vindas para vocês. Basicamente, isso é o início de todas as disciplinas. Vai ter assim. Depois dessa apresentação, aí vem de fato as unidades. Então, tem disciplina que vai ter apenas 2 unidades, tem disciplina que vai ter 3, tem disciplina que vai ter 4. Tudo isso vai depender da carga horária, tá? Então, da carga horária da disciplina. O que vocês têm que se atentar? Não importa se ela tem 1, 2, 3 ou 4 unidades. Vocês têm que se atentar nos prazos que vocês vão ter para fazer aquela disciplina. Então, olha, no meu caso aqui, ó, a disciplina número 1, ou melhor, a unidade número 1, a gente vai falar sobre sistemas swaps e Moodle, no âmbito do Instituto Federal. A gente vai gastar 10 horas nessa unidade e o período que vocês têm para realizá-la é de 18 a 23, que no caso
É 19, né? Que está começando hoje, né? Então, do dia 19 até o dia 23 é o que vocês vão ter de tempo hábil para realizar essa unidade, tá? A segunda unidade, nós vamos tratar de outro tema, que será o quê? Introdução à modalidade à distância, que também é 10 horas, e vai ser na segunda semana, do dia 24 ao dia 30. E, por fim, nós vamos tratar da terceira unidade, que tem por tema a Introdução aos Recursos do Moodle 4.0 e suas ferramentas, que também tem 10 horas e vai do dia 31/10 ao dia 6/11. Então, em tese, a nossa disciplina ela vai encerrar dia 6/11, ou melhor, a nossa oficina, né? Vai encerrar dia 6/11. Está aparecendo aí avaliação final e recuperação. Essa avaliação final e recuperação vocês não vão fazer, tá, gente? Porque, na verdade, nós vamos tratar de uma oficina, tá? Então, vocês vão aqui apenas treinar o sistema Moodle para que quando vocês estiverem na disciplina de vocês, vocês saibam se localizar, saibam como identificar e fazer as atividades que estarão pedindo naquela disciplina, tá bom? Então, essa avaliação final e recuperação não vai existir no caso de vocês, tá? Então, vamos lá. O que que tem dentro da unidade 1? A unidade 1, né, como já foi falado, nós vamos falar sobre o swap. O que que é o swap? Alterando a senha do swap, que nós inclusive já falamos, né? As principais funcionalidades do swap. O que que é o Moodle? Como é que está organizado o Moodle aqui no Instituto Federal? Como será computado a frequência de vocês? Quais os critérios e instrumentos de avaliação de aprendizagem AD? E os tipos de atividade Moodle, pontuação e notas. Então, nessa primeira unidade, nós vamos trabalhar tudo isso. E como é que eu vou aprender isso? Através dos materiais didáticos, tá? Então, aqui, ó, eu disponibilizei 2 materiais didáticos apenas obrigatórios, tá? Então, que é uma apresentação da unidade, onde nessa apresentação ela vai ter um PowerPoint exatamente falando de cada tópico desse daqui, e depois nós temos um tutorial de como modificar o perfil no aba. Tá? Então, esses são os materiais obrigatórios que vocês vão ler para que vocês tenham capacidade de fazer as atividades. Então, notem, toda unidade ela é composta por material, obrigatoriamente, material didático e atividades. Então, todas as unidades, elas têm material didático e atividade. Pode ser que algumas tenham também um material complementar para que você possa se aprofundar, tá? Então, o que que acontece? Esse material didático vai te dar a capacidade de responder todas as atividades propostas da unidade, tá? Então, nessa unidade, por exemplo, na unidade 1, nós vamos trabalhar 3 atividades. Quais são? Modificando o perfil, que vale 10 pontos. Atividade 2, sobre o swap, é um questionário de 5 perguntas sobre o swap, aquilo que a gente acabou de ver, valendo também 15 pontos. E atividade 3 é um caça-palavras, tá? E eu vou até mostrar aqui para vocês como é que o que que são cada um deles. Então vamos lá. Aqui na atividade 1, ó, quando você clica nela, ela tem um enunciado. Então aqui diz o seguinte, ó: na aba Meus Cursos, encontre o curso Oficina Tarará Tarará. Então o que que você vai fazer? Você vai seguir o passo a passo. Você vai clicar aqui, ó, aqui em cima, ó, Meus Cursos, procurar a oficina, introdução ao swap, vai clicar. Na parte superior da tela, do lado direito, clique
na ponta da seta que está localizado ao lado do seu nome. Então você vai ver, poxa, cadê meu nome? Está aqui, ó, aqui em cima, gente, ó, tá vendo? Então você vai clicar nessa seta, depois vai clicar em perfil, depois vai modificar o perfil. Então tudo aqui está um passo a passo do que você vai fazer para fazer essa atividade. Depois que você fizer isso, o que está pedindo aqui, você volta aqui, clica adicionar arquivo, eu acho, adicionar. Vai ter um botãozinho verde aqui para adicionar a sua resposta. E aí você clica, coloca isso aqui, ó, tarefa concluída. E clique em enviar. Pronto. Feito isso, você terminou a atividade 1. E aí logo em seguida tem a atividade 2. O que é essa atividade 2? Ó, ela é um questionário sobre o swap. Tá? Então, se você vem aqui, ó, você tem 3 tentativas para você fazer esse questionário, tá? Então você pode fazer a primeira, errar tudo, não tem problema. Faz a segunda, acerta 2 questões, ainda tem a terceira chance para você acertar mais questões, tá? Então bora lá. Então aqui estão as questões, ó. Então aqui, ó, é sobre o swap, né? Então aqui vai estar uma questão sobre o swap, você vai marcar entre a letra A, B, C ou D. Aqui você, na segunda questão, você vai associar aqui, ó, né? Você vai escolher se isso aqui está falando sobre o swap ou se é Moodle, é uma associação. A terceira questão é um verdadeiro ou falso. A quarta também é um verdadeiro ou falso. E a quinta é uma pergunta. Nessa pergunta, você vai e responde aqui e pronto. E você vai clicar aqui, ó, finalizar a tentativa. Quando você finalizar a tentativa, ele vai para essa tela aqui, ó. Notem, essa tela aqui ainda não é suas respostas. Ele vai dizer aqui, ó, que você fez a primeira, fez a segunda, fez a terceira, a quarta e a quinta, mas você ainda não finalizou. Você só finaliza depois que você envia tudo e termina. Ou seja, se você clicar nesse botão aqui, tá? Enquanto você não clicar, ele não salva suas respostas. E por fim, nós temos a terceira atividade da unidade 1, né? Que é um caça-palavra. Então todo mundo já sabe como é que trata esse caça, né? Você vai olhar as palavras que têm relação ao nosso tema e vai procurar aqui, ó. Então você vai com o mouse, né? Se você tiver com o mouse, se você tiver com no, no celular, você vai tocar na tela aqui, vai puxar até o final e você vai marcando, ó, tá? À medida que você vai acertando, as palavras vão ficando em verde aqui, ó. Tá vendo aqui do lado? Então, assim vai, ó. Esse aqui tá bem fácil, hein? Tá tudo, né? Tá? Então, e assim por diante, tá? Tem palavras que vai estar em diagonal, outras que vão estar na vertical. Esse aqui tá bem fácil. Como é que, para que eu estou fazendo isso, gente? Ó, essas atividades, na verdade, são todas as atividades que vocês vão poder utilizar durante o curso de vocês, tá? Então, às vezes, tem um professor uma vez que me questionou, mas isso aí é muito infantil, como é que eu vou utilizar isso no meu curso? Ora, num curso de pedagogia, por exemplo, isso aqui é muito útil, vocês têm N possibilidades de utilizar isso, né? Por exemplo, vocês podem tratar de um assunto dentro da pedagogia, escolher umas palavras-chave e permitir que o aluno gaste um tempo. Ó. Se você ver aqui embaixo, ó,
toda essa tarefa aqui embaixo, ela está sendo contabilizada, ó, o tempo está correndo. Então, se você acha que é muito fácil fazer isso aqui, você pode dizer assim, olha, se você achar as 10 palavras em 2 minutos, você ganha 10 pontos. Mas se você gastar 2 minutos e meio, ou mais de 2 minutos, né? Você vai diminuindo a sua pontuação. Então, tem pessoas que são muito lentas, tem pessoas que têm um raciocínio, tem pessoas que são autistas, que conseguem olhar para isso aqui e já ver todas as palavras de uma forma que a gente não consegue, né? Então, tem pessoas que têm TDAH. Então, tudo isso serve para que vocês identifiquem essas pessoas, né? E tratem elas de uma forma diferente, né? Diferente como? Dando mais atenção, né? Lógico. Então, essa ferramenta, essas ferramentas, elas vieram justamente para isso. Às vezes uma coisa que parece muito tola, mas na verdade ela pode ser utilizada de diversas formas, né? Tá certo? Então, esse é o intuito. Então, essas 3 atividades, elas encerram a unidade 1, tá? E aí nós vamos agora falar sobre a unidade 2. A unidade 2 a gente vai falar sobre educação à distância. Então, o que nós vamos aprender aqui na unidade 2? A gente vai falar sobre histórico da EAD, lei de diretrizes e bases e algumas noções sobre educação à distância. Aonde é que vai estar esses documentos? Aqui, ó, material didático. Então, aqui nós teremos 3 artigos, tá? Então, aqui o artigo 1 sobre a história da EAD, outro sobre fundamentos da educação à distância e algumas noções básicas da educação à distância. Você vai passar aqui, no máximo, ó, 2 horas lendo cada um deles. Isso é no máximo, tá, gente? Tem artigo aqui que são 10 páginas. Tem artigo que são 3. Então, são coisas bem simples, bem rápidas, para que você possa entender um pouco sobre a educação à distância e ser capaz de responder às 2 atividades relativas a ela, tá? Então, quais são essas atividades que são relativas à educação à distância? Bom, a primeira é um vídeo, tá? Esse é um vídeo de 3 minutos e 41 segundos, ou seja, super rápido esse vídeo. Esse vídeo ele fala sobre a educação à distância no Brasil, né? Como que ela evoluiu. E aí o que acontece? Dentro desse vídeo, ele possui 4 perguntas no decorrer do vídeo. Você vai assistir o vídeo e tal, e aí vai surgir uma pergunta. E aí o que acontece? Quando surgir a pergunta, você vai responder de acordo com aquilo que você viu. Se você acertar, o vídeo continua. Se você errar, ele vai pedir para te refazer, refazer, até você acertar. Ou seja, ele quer que você realmente entenda o que ele explicou para que você possa acertar as questões, para que ele possa dar continuidade, entendeu? No vídeo. E assim por diante. Então, são 4 perguntas, tá? Que vai ter no decorrer desses 3 minutos e 40 segundos. O que acontece? Mas eu fiz uma pegadinha aí. Tem uma das 4 perguntas que ela não vai aparecer no vídeo. Você vai ter que ser sensível, ela vai estar em algum lugar durante o vídeo, e se você não estiver atento, ela passa direto e você não consegue responder. Você vai responder apenas 3. Se você responder só 3 perguntas das 4, você não vai ganhar a pontuação de 15 pontos, você vai ganhar 12, por exemplo, né? Tá certo? Então, muitas pessoas, eu fiz isso no curso passado, e as pessoas disseram, ué, mas eu respondi todas as perguntas, por que eu só ganhei 12? Porque ela só respondeu as que ela viu, mas tem 4 no total, tá? Já estou dando a dica aqui para vocês. Para que eu faço isso? Justamente em termos de pedagogia, né, no caso do curso de vocês, isso é uma ferramenta pedagógica, para eu saber se realmente as pessoas estão atentas àquilo que eu quero propor ou não, né? Se no enunciado, ou no próprio enunciado, eu digo, olha, caro aluno, para a conclusão dessa atividade, você deverá assistir o vídeo, esse vídeo é composto por 4 perguntas, tananá, tananá, tananá. Se você não está atento a isso, você vai responder apenas 3.
e aí você não vai ganhar a pontuação que deveria ganhar, tá? Então, tudo isso é uma forma de aprendizagem e é o que vocês, professores do futuro, né, poderão utilizar com seus alunos, tá certo? Então, isso é a quarta atividade. E a quinta atividade, ou seja, a quinta porque eu estou seguindo a sequência, tá? Mas aqui nessa unidade tem apenas duas atividades, que é a quarta e a quinta. A quinta atividade, ela é o seguinte, você vai arrastar aqui, ó. Você vai pegar aqui essa coluna aqui e arrastar dentro do espaço em branco, né? Então, por exemplo, você vai ler o assunto, né, que fala sobre educação à distância, né? Enfim. E aí você vai preencher aqui os campos vazios, ó, tá? Então são 10 palavras, você vai preenchendo, preenchendo. Todas as palavras cabem nos quadrados, tá? Todas. Se tiver certo, ok. Se não tiver, você vai clicar aqui, ó, verificar a resposta. Caramba, errei todas dessa vez. Às vezes eu acerto uma ou outra. Bom, então, pois é, ó, errei todas, né? Todas ficaram em vermelho. Se eu tivesse acertado alguma, ficaria em verde. E, claro, como toda atividade, eu tenho 3 tentativas, né? Então, eu vi que eu chutei a primeira, errei tudo, então agora eu volto, vou ler o material para poder fazer corretamente, certo? Então, assim vai. E aí finaliza, tá? A segunda unidade. E aí, por fim, gente, a gente chega na terceira e última unidade, tá? Que fala sobre recursos do mundo, né? Então, novamente, nós temos material didático e atividade. Então, esse material didático são ferramentas, né? Ferramentas do Moodle 4.0. Então, é um uns slides aqui bem bacana que eu achei, que fala sobre os recursos do Moodle, fala quais são as novidades, o que que se pode fazer, né? Hoje a tecnologia avançou bastante, a gente tem uma quantidade de coisas que a gente pode fazer. E, por fim, nós vamos fazer uma. Tem mais duas atividades aqui também, tá? Cada uma valendo 15 pontos. Atividade 6 e a 7. A atividade 6 é uma palavra cruzada. E aí, como é que vai funcionar? É o seguinte, ó. Você vai clicar aqui na palavra cruzada no número. Então, você vai escolher o número aqui, número 1. Você clica aqui, ela vai ficar em azulzinho, tá? Aí você vai lá na 1 e vê qual que é a pergunta, né? Aqui tem assim, ó, a atividade permite criar e configurar questionário com questões de vários tipos, incluindo múltipla escolha, verdadeiro e falso, correspondência, parará, parará. Cada tentativa é corrigida automaticamente, com exceção das questões dissertativas. Então, o que ele está falando de quê aqui? Então, eu acho que ele está falando do questionário. Pronto, preenchi. Beleza. Aí agora eu vou na 3. Vou ver aqui 3. Na plataforma Moodle temos 2 recursos para essa atividade. O primeiro é personalizado, que permite tarará, parará. O segundo inclui múltipla escolha, sim ou não, tarará, tarará. Então, que ele está falando sobre o quê? Nem eu mesmo sei. Então, eu não vou passar essa, eu vou para outra. 7. Permite que os participantes possam conversar, tarará. Então, você vai vir aqui e vai preenchendo, tá? E depois, no final, você vem e verifica. Ó, aparentemente, eu acertei as 3, porque elas estão em verde, certo? Só que note um detalhe. A letra A aqui está em vermelho e aqui está em vermelho. Por quê? Alguém chuta? Faltou o acento. Faltou o acento.
Perfeito, perfeito. O que acontece? Faltou o acento. Se eu escrevo uma palavra errada, a questão toda está perdida, tá? Então, obrigatoriamente, eu vou ter que refazer e escrever com o acento para que eu possa ganhar o ponto correspondente a isso aqui, tá? Então, muita gente também já me questionou, professor, eu respondi tudo certo, meu colega acertou, ele inclusive me passou a cola, eu fiz tudo direitinho e errei. Por quê? Porque ele colou errado, né? Esqueceu de colocar a acentuação. Então, se você é criterioso igual a mim, você vai dar nota 0, correto? É, colou errado. Tá certo, gente? Então, nem para colar o cabo serve, né? Então tá. Então é isso, tá, gente? Então essa é a sexta, né? Sexta questão. E por fim, nós vamos para a última questão, que é sobre vocês vão ler um artigo chamado Narrativa sobre a pandemia por Covid-19. Tá? Então, faça um resumo do artigo Narrativa sobre pandemia por Covid-19, considerando os principais problemas causados pela Covid e quais são os nossos maiores desafios para conter essa ameaça cada vez mais frequente no nosso dia a dia. Porque a gente sabe que, apesar de que a gente nem usa mais máscara, né? Graças a Deus, salvo algumas pessoas que ainda usam porque foi pego violentamente pela Covid e até hoje elas têm sequelas, né? Então, por conta disso, a gente vai fazer um resumo, tá? Essa atividade é fazer um resumo, ela vale 15 pontos também. E sobre o que vocês acham, como é que está a Covid? Será que ela já está controlada? Será que ainda não? Será que já sarou? Será que não? Então, quero saber a opinião de vocês em relação a isso. Finalizado isso, gente, eu acho que a gente explorou bastante ferramentas, né, que vocês vão utilizar, tá? Essas ferramentas, essas atividades que vocês vão fazer aqui, com toda certeza vocês vão utilizar durante o decorrer do curso de vocês, tá? Durante as disciplinas. Então, essa oficina, na verdade, ela não tem o caráter reprovativo, tá? A gente não vai reprovar ninguém, né? Porque é uma oficina, porém, quando vocês estiverem nas salas de aulas das disciplinas do curso de vocês, aí tudo isso esses pontos, eles vão ter nota para valer, né? Tá bom? Então, o intuito daqui é fazer vocês se divertirem com a ferramenta Moodle, é, entender que existem diversas que vocês podem cobrar do professor de vocês, tá? Para que não fique uma coisa assim monótona, maçante. Pô, o professor só pede para a gente fazer, sei lá, um tipo de atividade durante a disciplina toda, ele só mandou a gente enviar arquivo, fazer resumo, ou sei lá, participar de fórum, tá? Então, isso é para que até o professor se atualize também, possa explorar um pouco mais das possibilidades que as tecnologias podem nos oferecer hoje, tá bom? Então, eu acredito que é isso, né? Já já a gente vai abrir para as perguntas, tá? Mas a oficina de vocês é isso. Essa avaliação final e recuperação nós não vamos fazer, porque não tem necessidade, ninguém vai ficar reprovado, né? Então, não haverá necessidade de vocês fazerem isso. Tá? Terminado todas essas atividades, vocês vão ter um total de 100 pontos. Tá? Eu não sei, eu não tenho certeza se no futuro vocês vão receber um certificado, né? Mas seria bom, né? Vocês se preocuparem com essa questão de nota justamente por conta do certificado, né? Tá bom? Eu estou vendo que tem perguntando se a senha é a mesma. Sim, a senha que vocês vão utilizar lá no Swap é a mesma que vocês vão utilizar no Ava, tá? É a mesma, tá bom? Professor, com licença, Rapidinho. poderia valer como aula das horas lá que a gente tem que pagar, 200 horas?
Pois é, eu ainda não sei, tá, John? Eu ainda não sei, eu não posso, mas a gente pode depois discutir isso daí, quem sabe, né? Vocês podem sim utilizar até para que sirva como registro, tá bom? Mas eu não vou te dar essa resposta ainda agora, não. O que que acontece, gente? Uma coisa que eu esqueci de falar para vocês é o seguinte. Professor, beleza, eu fiz tudo, todas as minhas atividades, mas e agora, como é que eu sei da minha nota? Onde eu vou consultar minhas notas, se eu realmente passei na disciplina, se eu não passei, né? Como é que você vai saber? Aqui, gente, olha, você vai clicar bem aqui, ó, em cima, vai ter aqui uma aba chamada Notas. Você vai clicar nela. Logo que você clicar nela, vai estar esse relatório de notas. Eu, particularmente, não gosto desse relatório, tá? Eu não gosto. Por quê? Porque ele mostra as coisas desorganizadas, no meu ponto de vista. Então, o que, que você vai fazer? Você vai clicar aqui onde tem relatório de notas e você vai escolher essa opção aqui, ó. Relatório do usuário. Essa última opção aqui. É relatório do usuário. Agora sim, ele vai aparecer o seu nome aqui, ó, bem bonitinho, e vai aparecer todas as atividades. Então, aqui vai estar aqui, ó, num quadro, ó, atividade 1, atividade 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, vai aparecer todas elas aqui juntinhas, ó, nesse quadrinho, e aqui vai estar a sua nota, tá? Nesse caso, à medida que vocês forem fazendo as atividades e o professor ou os tutores forem corrigindo, elas vão aparecendo aqui. Então, por exemplo, a atividade 1, ó, ela vale quanto, professor? 10 pontos, tá aqui, ó. Vale 10 pontos. Na hora que você fizer e concluir, você espera assim mais ou menos uma semana ou duas e consulta, que aí a sua nota já deve estar aqui, ó. Atividade 2 vale 15, então vai estar aqui, ó. Atividade 3, assim por diante, ó. Todas as atividades têm as suas notas, o total das atividades aparece aqui, ó, e o total da sua nota vai estar aqui do lado, ó, tá? Onde tem notas. Aí fica muito mais fácil vocês acompanharem as notas. Até para que você possa dizer, olha, por que que eu só tirei X nessa questão? Onde foi que eu errei? Normalmente, quando você não tira uma nota cheia, normalmente a pessoa que corrigiu, seja o professor ou o tutor, ele coloca a observação lá, tá? Não atingiu a nota total porque faltou tal coisa e tal. Então ele já explica ali para que você já saiba por que que você errou, tá bom? Bom, então agora nós vamos abrir para as perguntas, tá? Virgínia, eu acho que tu pode até já encerrar a gravação, né? Certo. Então, é só para saber se a gente vai, vou encerrar aqui. Você vai abrir o microfone, eles podem abrir o microfone para perguntar, ou a gente responde logo as perguntas aqui do chat, que são muitos, né? A gente está em 136 agora. Não sei como é que Isso. você prefere fazer. Eu acho que